Oi, gente, chegou aquela hora do nosso giro rápido de notícias, o hashtag Band Rio tá no ar, o nosso jornal exclusivo aqui pro YouTube. Então vamos ao nosso giro de reportagem. E olha só o que a Band conseguiu com exclusividade. O governador Wilson Witzel foi eleito com a promessa de investimento na área de segurança pública, mas desde que tomou posse investiu apenas R$ 1.800 com inteligência policial. Alexandre Tortoriello. Olha, eu aposto que só hoje você já gastou mais dinheiro do que o governo do estado do Rio de Janeiro investiu em inteligência na área de segurança em todo o ano de 2020, de janeiro a agosto, mesmo que não tenha tirado R$1 do bolso, que afinal de contas a internet que você está usando deve ser paga, né? Num trabalho de produção do Cássio Inácio Silva, a Band descobriu com exclusividade que o governo do Rio não gastou sequer R$1 em inteligência em 2020 e em 2019 gastou apenas R$ 1.800. Um dos retratos do abandono é o Instituto de Criminalística Carlos Zéboli. É lógico que é um descaso que já dura anos e anos, né? O prédio não ficou assim do dia para a noite. A gente fala sobre esse assunto hoje às 7h20 da noite no Jornal da Band e também um pouquinho mais cedo para quem está no Rio, às 6:50 da noite no Jornal do Rio. Enquanto marcado, até lá! E teve coletiva da Secretaria Estadual de Saúde. Quem acompanhou tudo de perto foi o Marcos Sadoc. Natasha, a Secretaria Estadual de Saúde anunciou os próximos passos nessa mudança de gestão de unidades estaduais, tirando as OS e assumindo a Fundação Saúde, que é do governo do estado. Isso tudo depois de uma série de escândalos de corrupção, onde esse modelo de OS, constatadamente, estava falido, não tinha mais o que fazer, a Secretaria Estadual de Saúde seguindo nesse mesmo modelo. Então, há um cronograma, o SAMU já foi assumido, unidades da região metropolitana e aos poucos de outras regiões também vão ser assumidas pela Fundação Saúde. Um ponto importante, Natasha, que a criatividade também está sendo feita aqui na Secretaria para poder driblar essa falta de pessoal e a falta de operação. Não é possível assumir todas as unidades estaduais de uma vez. Não há braço para isso, nem operação para isso, de acordo com a pasta. Mas há algumas ideias, projetos. Por exemplo, a UPA da Tijuca seria a primeira UPA universitária aqui do Rio de Janeiro. O ERJ e o Unirio assumiriam essa gestão junto com a Fundação Saúde. São esses alguns dos pontos que foram tratados que a gente vai acompanhar, claro, de perto essa mudança, mas SAMU já sendo gerido pela Fundação Saúde, substituindo as OS que estavam envolvidas em escândalos de corrupção, Natasha. Já dura mais de 4 horas a negociação do BOPE com um homem que mantém uma mulher como refém em uma lanchonete na Tijuca, na zona norte do Rio. Segundo informações obtidas pela reportagem, eles possuem um relacionamento de 3 anos e chegaram a morar juntos em Valença. Um relacionamento bem conturbado. Ele teria até um histórico de agressões contra essa mulher. O filho da vítima já está no local e os detalhes sobre esse caso a gente acompanha às 6:50 da noite no Jornal do Rio. E o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, que está sendo investigado por usar dinheiro público para atrapalhar o trabalho da imprensa, conseguiu uma vitória ontem na Câmara de Vereadores. O processo de impeachment foi rejeitado, mas uma CPI está sendo aberta. Andresa Buzani. Pois é, Natasha, após a Câmara Municipal rejeitar a abertura do processo de impeachment contra o prefeito do Rio, Marcelo Crivella fez um pronunciamento aqui no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul. Ao comentar sobre a votação, Crivella chamou as denúncias de construções falaciosas e disse que não havia motivos nem para a abertura de uma CPI, nem para um processo de impeachment. Nessa sexta-feira, a Câmara de Vereadores aprovou a abertura de uma comissão para investigar os Guardiões do Crivella, o grupo formado por funcionários que eram pagos para atrapalhar o trabalho da imprensa na porta dos hospitais municipais. Na próxima semana devem ser escolhidos os membros dessa comissão. A vereadora autora do pedido, a Tereza Berger, deve ser a presidente da comissão e a partir daí vai ser aberta então a instauração dessa CPI na próxima semana. Ainda hoje foram ouvidos membros do gabinete da prefeitura pela Polícia Civil na Draco. O objetivo é saber se há outros funcionários em posições hierárquicas dentro da prefeitura que estariam acima de Marcos Luciano, apontado como chefe dos Guardiões do Crivella. A
Corregedoria da Câmara de Deputados lá em Brasília está com dificuldade de achar a deputada federal Flor de Lis para falar sobre a abertura do processo sobre quebra de decoro parlamentar. Júlia Calembá. Natasha, de acordo com o chefe de gabinete da Corregedoria Parlamentar, Webert Davi, a primeira tentativa foi no gabinete de Flor de Lis, na Câmara, e a segunda no apartamento dela em Brasília. Somente a deputada pode assinar a notificação presencialmente. Uma terceira tentativa deve ser realizada no endereço dela em Niterói, na região metropolitana daqui do Rio de Janeiro. E se ela não for encontrada, novamente um comunicado sobre esse processo vai ser publicado no Diário Oficial da União. A gente procurou a defesa dela, que não se posicionou aí sobre esse caso. Agora a Polícia Civil que deve abrir aí um novo inquérito contra ela para apurar suspeitas de adoções ilegais feitas pela deputada federal. Flor de Lis ficou conhecida por adotar 55 crianças em comunidades carentes aqui no Rio. A Justiça do Rio determinou que os filhos da deputada federal, que são presos, foram presos por envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, sejam transferidos para presídios diferentes. Essa decisão atende a um pedido da defesa da família do pastor, que afirma que já houve aí tentativas de manipulação de provas e depoimentos durante o processo de investigação do assassinato e, por isso, eles devem permanecer separados. E 3 anos depois das obras ali de contenção para resolver os problemas na Praia da Macumba, depois que ela foi atingida por uma forte ressaca que destruiu quiosques e até mesmo o calçadão, a situação por lá continua muito ruim. A Francine Augusto foi verificar. Natasha, quem observa essa beleza aqui ao fundo, Praia da Macumba, zona oeste do Rio de Janeiro, não imagina que aqui na parte do calçadão tem muitos problemas. Uns bem aqui do meu lado. Pois é, em 2017, uma forte ressaca atingiu a região, um quiosque chegou a ser levado também, algumas casas correram risco aí de desmoronarem. 3 anos depois, os moradores aqui do entorno reclamam bastante porque a prefeitura disse que investiu quase 15 milhões de reais em obras emergenciais, mas tem faixa da Defesa Civil para tudo quanto é lado e tem quiosque correndo o risco de cair novamente. E tem novidades em relação ao metrô da Gávea. A Justiça precisou entrar na discussão e vai obrigar o Estado a investir em obras emergenciais. Agatha Meirelles. E o governo do Rio tem até 15 dias para tomar providências e garantir os recursos para o plano de emergência proposto aí para tentar reduzir os riscos às obras inacabadas da estação Gávea do metrô. Essa determinação é do Tribunal de Contas do Estado, TCE, que deu também um prazo de 15 dias para o governador em exercício, Cláudio Castro, comprovado a ação das medidas sob uma pena de multa diária de R$ 3.500. Nessa decisão, o conselheiro Rodrigo do Nascimento, relator do caso, destacou que a necessidade de enfrentamento à pandemia do coronavírus não pode servir de justificativa para a omissão do Poder Executivo. Segundo ele, ao longo de todo o ano passado, o governo se manteve inerte para solucionar essas ameaças. E tem feriadão por aí, o primeiro depois de medidas de flexibilização do isolamento social. A Juliana Neves vai falar um pouco da expectativa de alguns municípios aqui no estado do Rio de Janeiro que estão esperando um movimento um pouco de visitantes. Fala aí, Ju. Natasha, as flexibilizações ainda acontecem em ritmos diferentes em cada cidade. Rio das Ostras, na região dos Lagos, por exemplo, ainda continua com as praias fechadas e ainda não está flexibilizando tanto assim o turismo. Já Búzios, que é a cidade vizinha, fica ali do ladinho, já está com uma expectativa bem positiva para esse fim de semana prolongado, que vai emendar com o feriado da Independência na segunda-feira. A cidade já registra cerca de 14 mil reservas de turistas que pretendem passar o fim de semana por lá. Já Angra dos Reis, na Costa Verde, aqui no sul do estado, também está com uma expectativa bem positiva. A prefeitura, inclusive, aumentou a capacidade de atendimento dos hotéis de 50% para 70% e reabriu as praias da Ilha Grande, que ainda estavam fechadas, Natasha. E assim a gente encerra o nosso Giro Diário de Notícias, o hashtag Band Rio, para você que não tem tempo a perder, mas quer estar sempre muito bem informado. E você sabia que lá no nosso Twitter, o @BandRio, você confere algumas pílulas do que rola por aqui? Pois é, entra lá também. E assim a gente se despede, se inscreve no canal, ativa as notificações para você saber quando o novo vídeo está sendo postado por aqui. Tchau, gente, até semana que vem.